Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer do time de artesãos. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo de uma almofada maravilhosa tecida com um fio que é lançamento, o Merino Batik. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a almofada, você vai precisar de 2 novelos do fio Merino Batik na cor 9791, 2 novelos do fio Netuno na cor 5346, agulha para crochê número 5 mm, uma almofada medindo 30 por 60 cm, um zíper nylon de 20 cm, linha e agulha para costura, alfinete, tesoura e fita métrica. Para a confecção da almofada, nós vamos trabalhar sempre com fiozinho duplo, ou seja, nós vamos tecer com o fio Netuno mais o fio Merino Batik ao mesmo tempo. Então, para iniciar o motivo, eu vou fazer aqui o nozinho do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 5 correntinhas. Feito as 5 correntinhas, eu vou inserir na primeira, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. Para dentro deste anel, eu vou preencher com um total de 16 pontos altos. Então, eu vou começar com 3 correntinhas, vou dar a laçada e dentro desse espaço, vou preencher com o restante dos pontos, até completar o total de 16 pontos altos. Para finalizar a primeira carreira, insiro pegando na terceira correntinha, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos distribuir 16 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 de intervalo. Dou a laçada no pontinho do lado, faço aqui um pontinho alto. Faço 2 correntes, dou a laçada no ponto seguinte, faço pontinho alto. Faço 2 correntes, dou a laçada no pontinho ao lado, faço ponto alto, ou seja, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base, com intervalo de 2 correntes. Para concluir esta etapa, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, para dentro de cada intervalo de base, eu vou preencher com pontinho pipoca. E cada ponto pipoca deve conter 6 pontos altos. Entre um ponto pipoca e o outro, eu tenho que ter um intervalo de 3 correntinhas. Então, para começar, eu vou inserir pegando dentro desse espaço do intervalo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou fazer mais 5, totalizando 6 pontinhos altos. Então, aqui eu já tenho um total de 3. Vou fazer aqui o quarto ponto, o quinto e o sexto ponto alto. Feitos 6 pontinhos altos dentro do mesmo intervalo de base, agora eu insiro pegando no primeiro pontinho e na alcinha do sexto ponto. Puxo e faço então 3 correntinhas de intervalo. Dou a laçada, vou para o próximo intervalo e repito, 6 pontinhos altos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, feitos 6 pontinhos, novamente, insiro pegando no primeiro pontinho, passo a agulha na alça do sexto pontinho alto, puxo e faço então 3 correntinhas de intervalo. Eu vou ter o total de 16 pontinhos pipoca para os 16 intervalos de base. Para concluir a carreira, insiro pegando dentro do pontinho pipoca, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, para dentro desse intervalo, em que nós temos um pontinho pipoca de um lado e do outro, eu vou inserir, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo e vou tecer um ponto pipoca composto por 6 pontos altos. Então, eu começo com 3 correntinhas, dou a laçada e teço mais 5 pontos altos. Finalizados os 6 pontos altos no total, agora eu insiro pegando no primeiro pontinho, insiro pegando na alcinha do sexto ponto, puxo e teço 3 correntinhas. Vou dar a laçada e para dentro do próximo intervalo, vou fazer mais um pontinho pipoca.
Feito o segundo ponto pipoca, faço 3 correntinhas de separação. Dou a laçada, vou para o próximo intervalo e vou fazer o terceiro ponto pipoca. Concluído o terceiro pontinho pipoca, vamos tecer 3 correntinhas e vamos fazer o quarto ponto pipoca. Feito 4 pontinhos pipocas, todos com 6 pontos altos e com intervalo de 3 correntinhas, agora, depois do quarto ponto, eu vou tecer o total de 10 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito 10 correntinhas, eu vou dar a laçada, insiro no próximo intervalo e repito o ponto pipoca. Bom, por que eu fiz essas 10 correntinhas? Observe que até a terceira carreira nós temos um motivo circular e a partir da quarta carreira é que nós vamos dar o formato de um quadrado. Por isso é que eu teci 10 correntinhas. Então, agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontinhos pipoca, como eu fiz aqui anteriormente. Um ponto pipoca, 3 correntinhas, um ponto pipoca, 3 correntinhas, um pipoca, 3 correntinhas, um pipoca e 10 correntinhas. Vamos lá. Voltando. Então, aqui vejam que eu já teci 4 pontinhos pipoca com intervalo de 3 correntes e agora, a partir do quarto ponto pipoca, é que eu vou tecer as 10 correntinhas. Feito as 10 correntinhas, vou dar a laçada, vou inserir no próximo intervalo e vou repetir a mesma sequência. 4 pontinhos pipoca com intervalo de 3 correntinhas e ao chegar no quarto ponto pipoca, eu faço as 10 correntinhas para formar a lateral do quadrado. Para concluir a carreira, insiro pegando dentro do pontinho pipoca e puxo tudo, fazendo ponto baixíssimo. Observe que para a quarta carreira que acabamos de concluir, nós vamos ter o formato de um quadrado, justamente pelas alcinhas que nós tecemos, ou seja, pelas 10 correntinhas. Bom, feito isso, agora você vai observar que a cada carreira a quantidade de pontinhos pipoca vai diminuir. Então, se para a quarta carreira nós temos 4 pontinhos pipoca, para a quinta nós vamos reduzir para 3, porque nós vamos preencher sempre os intervalos dos pontinhos pipoca. Então, agora, eu vou inserir pegando dentro desse espaço, vou puxar fazendo ponto baixíssimo e vou tecer o primeiro pontinho pipoca. Finalizado o primeiro pontinho pipoca, 3 correntinhas, dou a laçada e insiro pegando dentro desse próximo intervalo e teço mais um ponto pipoca. Observe que aqui eu já fiz 2 pontinhos pipoca, agora vamos para o terceiro. Então, eu faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada e para esse próximo intervalo, vou fazer o terceiro e último ponto pipoca dessa lateral aqui do quadrado. Então, observem que nós temos aqui as 2 alcinhas, o conjunto de 4 pontos e nós vamos reduzir para 3 pontinhos pipoca. Agora, eu faço 2 correntinhas apenas e para essa alcinha em que nós temos 10 correntes, eu vou distribuir 6 pontos altos, 3 correntinhas e mais 6 pontos altos. Não há necessidade de inserir na correntinha, você pode aproveitar esse espaço para tecer os pontos altos. Então, eu vou começar aqui tecendo 6 pontinhos altos. Finalizados os 6 pontinhos altos, agora eu vou tecer 3 correntinhas e vou dar sequência tecendo mais 6 pontinhos altos. Finalizada a primeira lateral, agora eu teço 2 correntinhas e vou fazer 3 pontinhos pipoca, sendo um para cada intervalo do espaço que nós temos entre um ponto e outro. Finalizado o conjunto de 3 pontinhos pipoca, agora eu teço 2 correntinhas e vou reproduzir a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui para essa primeira lateral, sendo 6 pontos altos, 3 correntinhas e mais 6 pontos altos.
Para esse conjunto aqui de 4 pontinhos pipoca, vou distribuir apenas 3. Repito o mesmo padrão de pontos para a alcinha aqui e vou tecer dessa forma até finalizar toda a extensão dessa carreira. Para finalizar, teço então 2 correntinhas, insiro pegando no pontinho pipoca e faço ponto baixíssimo. Bom, observe que para a carreira anterior nós tínhamos uma sequência de 4 pontinhos pipoca. Para essa carreira que nós acabamos de tecer, nós reduzimos para 3. Então agora, para essa próxima carreira, nós vamos reduzir para apenas 2 pontinhos pipoca, ou seja, um para cada lado. E aí vamos dar sequência ampliando as laterais. Então eu vou tecer aqui um pontinho pipoca, vou fazer intervalo de 3 correntinhas e vou tecer o próximo pontinho pipoca deste outro lado. Feito 2 pontinhos pipoca com intervalo de 3 correntinhas, agora eu vou tecer apenas 2. Para dentro desse espaço entre o pontinho pipoca e a sequência de pontos altos, eu vou tecer 2 pontos altos. Então, 1 e 2. E agora eu vou preencher com um pontinho alto para cada pontinho de base. Ao chegar dentro desse intervalo, entre os 6 pontinhos de base, eu vou dar a laçada, vou inserir, vou fazer apenas 2 pontinhos, 1 e 2, vou fazer 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontinhos altos dentro desse mesmo intervalo, 1 e 2. Feito isso, vou dar sequência tecendo um pontinho alto para cada pontinho de base. Agora, vou dar a laçada e dentro desse intervalo entre os pontinhos altos e o ponto pipoca, eu vou tecer mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Feito esses 2 pontinhos, faço então 2 correntinhas, dou a laçada e preencho cada intervalo desse com um pontinho pipoca, resultando em 2 pontos pipoca para essa carreira. Finalizados os 2 pontinhos pipoca, agora eu teço 2 correntinhas, dou a laçada, preencho com 2 pontinhos altos para dentro desse intervalo entre o pontinho pipoca e o ponto alto e vou repetir o mesmo padrão de pontos. Vou contornar toda essa sequência até concluir a carreira. Para finalizar a carreira, insiro pegando no pontinho pipoca e faço ponto baixíssimo. Observe que então nós tínhamos anteriormente 4 pontos pipoca, depois reduzimos para 3 pontos, para 2, e agora para a próxima carreira nós vamos reduzir para apenas um pontinho pipoca. Então eu vou inserir a agulha, vou puxar, fazer ponto baixíssimo e vou tecer apenas um pontinho pipoca para dentro desse intervalo. Finalizado o ponto pipoca, agora eu vou tecer como eu fiz anteriormente. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou dar a laçada e para dentro desse intervalo vou preencher com 2 pontinhos altos. Então, 1 e 2. Feito 2 pontinhos altos, eu vou tecer um pontinho para cada ponto alto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, agora eu dou a laçada e para dentro desse espaço em que nós temos as 3 correntinhas da lateral do quadrado, vou preencher com 2 pontos altos, 1 e 2, 3 correntinhas e mais 2 pontinhos altos dentro desse mesmo espaço, ou seja, desse intervalo, 1 e 2. Feito o conjunto de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, agora eu dou a laçada e para dentro desse intervalo teço 2 pontinhos altos, 1 e 2, faço 2 correntes, dou a laçada e para esse intervalo entre um ponto pipoca e o outro, repito pontinho pipoca. Finalizado o pontinho pipoca, faço 2 correntinhas, dou a laçada para dentro desse intervalo, teço 2 pontos altos e vou dar sequência, repetindo o mesmo padrão de pontos que eu fiz aqui para essa lateral,
para todo o restante da carreira. Para finalizar a carreira, faço 2 correntinhas, insiro pegando no pontinho pipoca, puxo, faço ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira ou as demais, dependendo do tamanho da sua almofada, nós vamos tecer apenas ponto alto, ou seja, um pontinho alto para cada ponto de base, com exceção aqui nesse espaço, porque o aumento do quadrado vai ser feito justamente nas laterais, em que todas as carreiras nós faremos aí o ponto leque, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, eu vou iniciar com 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, dou a laçada, vejam que aqui eu tenho 2 correntes, eu preencho com 2 pontos altos e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, ao chegar na lateral, eu faço o pontinho leque. Então, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontinhos altos para dentro do intervalo, 1 e 2. Finalizado o pontinho leque, agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, vejam só que aqui eu tenho 2 correntes, então eu preciso preencher com 2 pontos altos, 1 e 2. Feito 2 pontinhos altos, aqui eu tenho um pontinho pipoca, eu insiro dentro do pontinho pipoca e faço um ponto alto. E aqui eu tenho 2 correntes, então observe que eu distribuo um pontinho alto para cada ponto de base, com exceção da lateral em que nós faremos o aumento. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Finalizada a carreira de ponto alto, aqui vai uma dica. Se a sua almofada for quadrada, você vai tecer carreiras de ponto alto, sempre fazendo aumentos com um ponto leque nas laterais, até atingir a medida da almofada. Agora, se a sua almofada for retangular como a minha, o que você vai fazer? Vai tirar a medida da almofada e vai tecer o número de carreiras de ponto alto até atingir essa medida. Provavelmente, ao invés de você tecer apenas um motivo para a parte da frente, por ser retangular, você vai tecer mais motivos. No meu caso, eu vou tecer 2 motivos porque já são suficientes. Bom, como a medida aqui da carreira de ponto alto já atingiu a altura desejada, no caso do tamanho da minha almofada que é retangular, eu vou finalizar sendo a última carreira com ponto baixo. Então, para começar o ponto baixo, eu faço aqui uma correntinha, insiro pegando dentro do pontinho, puxo e faço ponto baixo. Vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Como a carreira de ponto baixo é a última carreira do motivo, para esse espaço em que nós temos 3 correntinhas, eu vou fazer apenas 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E vou dar sequência tecendo um ponto baixo para cada pontinho alto de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, insiro pegando no primeiro pontinho que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato. Prontinho! Feito o primeiro motivo, agora eu vou compartilhar com você um esquema de medidas e montagens para diferentes tamanhos de almofada. Nesta imagem, a almofada é no modelo retangular, medindo 30 por 60 centímetros, e o motivo de crochê mede aproximadamente 30 por 30 centímetros. Sendo assim, eu vou precisar de 2 motivos para a parte da frente e 2 motivos para a parte de trás. Já nesta outra imagem, o modelo de almofada é quadrada, sendo 45 por 45 centímetros. Portanto, eu vou tecer mais carreiras de ponto alto, respeitando os aumentos com pontos leque na lateral, até atingir a medida da almofada. Para este modelo, eu vou precisar de um motivo para a parte da frente e de um motivo para a parte de trás. Agora vamos para a emenda de 2 quadrados. Aqui eu já fiz a primeira emenda, então eu uni 2 quadrados que vão servir tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás. Então eu vou ensinar o processo de como fazer essa emenda aqui da junção de 2 quadrados. Para fazer a emenda é muito simples. O primeiro passo é posicionar os motivos para o lado direito, ou seja, o lado direito está voltado para mim. Feito isso, eu vou pegar apenas um cabinho do fio Netuno
E para a emenda, sugiro que você teça com apenas um fiozinho. Por quê? 2 fiozinhos, ele tende a engatar com um ponto baixíssimo. Então, um fio fica muito mais fácil. E não há necessidade de trocar a agulha para uma numeração menor. Bom, então eu vou inserir a agulha pegando no segundo pontinho baixo daquele conjunto de 3 do primeiro quadradinho e vou inserir a agulha pegando no segundo ponto baixo do outro quadrado. Vou passar o fiozinho Netuno pelos pontinhos dos 2 quadrados e vou fazer aqui um nozinho bem firme. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu passo esse fiozinho para baixo, depois eu posso esconder ele e vou tecer da seguinte forma. Vou inserir a agulha nos 2 pontinhos, tanto no quadrado da frente quanto no quadradinho de trás. Vou puxar e vou fazer apenas uma correntinha para começar do primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu insiro pegando no pontinho da frente e insiro pegando no pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Insiro no próximo pontinho da frente e no próximo pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. Então, para cada pontinho do quadradinho da frente e no quadradinho de trás, eu puxo e faço ponto baixíssimo. E observe que a agulha, ela passa pegando nessas 2 alcinhas aqui do ponto. Puxo e faço ponto baixíssimo. Eu vou distribuir pontinhos dessa forma, sem pular quaisquer pontos de base. Finalizada a emenda de apenas uma lateral, eu vou encerrar pegando no segundo ponto baixo aqui da lateral e no segundo ponto baixo deste outro lado. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e aqui vai uma dica. Para que esse fio não se solte, eu vou fazer aqui uma correntinha e agora sim eu arremato desse jeito. Esse fiozinho aqui eu vou esconder depois no acabamento. Bom, como eu já fiz a emenda desses 2 quadrados formando um retângulo e atingindo a medida da almofada, e aqui eu tenho o outro lado também já emendado, o que eu vou fazer? A partir dessa mesma técnica, eu vou fazer a junção desses 4 quadrados, sendo 2 para a parte da frente e 2 para a parte de trás. Lembrando que, para que esse desenho fique para o lado direito, essa junção ela tem que ser avesso com avesso. Então, eu vou contornar primeiro uma lateral toda do comprimento, da altura e, por fim, do comprimento. Nessa parte aqui, eu não vou fazer a junção porque eu preciso passar o enchimento de almofada. Então, para fazer a junção dessas 2 partes, nós vamos tecer da mesma forma como fizemos anteriormente para unir os 2 quadrados. Eu vou fazer aqui um nozinho pegando no segundo pontinho daquela lateral, né, do quadradinho da frente e no de trás. Vou passar a agulha pegando no quadradinho da frente e no de trás, vou puxar, vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer a junção de cada pontinho do quadradinho da frente e no de trás com um ponto baixíssimo. Então, a técnica de emenda é igual à que eu ensinei anteriormente, fazendo a junção de 2 quadrados. Finalizada a emenda do comprimento, da lateral e do comprimento, aqui eu deixei uma abertura, como eu mencionei anteriormente, e já encaixei o enchimento da almofada. Bom, como eu optei por colocar zíper, e isso você vai escolher se você quer colocar fita, botão, enfim, fica a seu critério, ou até mesmo fechar, né, fazendo a emenda como eu ensinei anteriormente, mas eu optei por colocar zíper porque eu acho muito mais fácil de tirar, remover a capa e depois higienizar. Eu vou fazer o seguinte, da mesma forma como eu expliquei, eu vou fazer aqui a junção de 5 centímetros, vou deixar uma abertura de 20 e vou fazer mais uma junção aqui de 5 centímetros. Essa junção vai ser idêntica à emenda que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou fazer a emenda agora de 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro e vou deixar a abertura para aplicação do zíper. Então, para fazer a junção, é só tecer ponto baixíssimo unindo o quadradinho da frente e o quadradinho de trás.
Então, aqui eu vou fazer a emenda de 5 centímetros, caminho com um ponto baixíssimo até chegar aqui deste outro lado, e aí eu faço a emenda de 5 centímetros depois deste outro lado. Aí é só cortar e arrematar para a aplicação do zíper. Fiz a emenda de 5 centímetros de um cantinho, então eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar do outro lado para fazer a emenda de mais 5 centímetros com ponto baixíssimo. Caminhei com ponto baixíssimo e aqui eu já reservei 5 centímetros, então eu vou fazer a junção desta pontinha, unindo o quadrado da frente e o quadrado de trás. Agora, para finalizar, eu corto o fiozinho, faço aqui uma correntinha e o arremate. Pronto! Esse fiozinho aqui eu escondo por entre os pontos. E aqui nós temos uma abertura que mede aproximadamente 20 centímetros. Então, agora eu venho com o zíper, vou posicionar dessa forma e vou alfinetar. Agora que eu já posicionei o zíper com auxílio dos alfinetes, eu vou costurar esse zíper aqui nessa abertura. Mas é importante que você deixe um pequeno intervalo entre o crochê e o zíper para que ao fechar ou abrir, ele não pegue nos pontinhos do crochê. Para fazer a costura é muito simples. Aqui eu já passei o fio e fiz um nozinho de segurança para que ele não escape. Eu vou passar a agulha, vou sair lá atrás. E agora, eu vou trazer para frente. Novamente, insiro a agulha, levo lá para trás. E agora, trago para frente. Nesse momento, já posso retirar aqui o alfinete. Vou contornar toda a extensão do zíper dessa forma, até concluir a costura. Para encerrar a costura, vejam que aqui eu tenho um fiozinho que está saindo para o lado de fora da almofada. Eu pego em um pontinho do crochê, próximo a ele, passo a agulha, dentro do elo eu passo 1 e 2 vezes. Pronto, agora eu puxo tudo, feito esse nozinho, eu escondo o fiozinho que é da mesma cor da lã por entre os pontinhos, dessa forma. Nesse momento, não há necessidade de puxar ou tensionar. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e pronto. Aqui eu tenho o zíper aplicado. E aqui nós temos a peça finalizada. Linda essa almofada, não é mesmo? Ideal para decorar aí um cantinho especial da sua casa. Assim que tecê-la, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!